Você quer entender um pouquinho do Brasil, dessa complexidade que é o Brasil? Quando a gente fala de impostos, a gente vai falar de reforma e de impostos, você começa a entender uma série de coisas no Brasil, de como funciona o Brasil, de como que é a economia do Brasil, de como que é a sociedade brasileira, de como que é a cultura brasileira. Por isso que eu quero falar sobre impostos, um pouquinho sobre reforma tributária. Porque você entendendo um pouquinho disso aqui, você entende como é que funcionam as estruturas por trás de poder, por trás de governo, por trás de sociedade. Porque veja bem, se você quiser entender uma família, qual a dinâmica daquela família, por que aquela família faz o que faz ou deixa de fazer o que faz, é só você entender um pouco de onde vêm as fontes de renda daquela família, certo? Então você quer saber se uma família viaja demais, se ela tem gastos demais, se ela consegue juntar patrimônio, juntar dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é, com que eles trabalham? Aquelas pessoas daquela família, de onde vem a fonte de renda delas? Você já parou para pensar de onde vem a fonte de renda do Brasil? De onde gera riqueza no Brasil? Porque para gastar dinheiro, você precisa ter alguma fonte que gere riqueza para você ter dinheiro para poder gastar. Se você vai trabalhar, você trabalha, ganha lá o teu recurso para você poder gastar do jeito que você imagina que seja o ideal. Seja comprando imóveis, bens, guardando, não tendo dinheiro para guardar, enfim, depende de onde vem e quanto vem e como que você administra a renda que você recebe. Vamos pensar um pouco a nível Brasil, como é que isso funciona. Nós estamos na boca de começar uma reforma tributária. Eu estou dizendo isso porque hoje é dia 25/11/25. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 25/11/2025. Janeiro de 2026 começa o processo da nossa reforma tributária. Para a gente entender o que é reforma tributária primeiro, vamos entender o que nós estamos reformando, ok? E por que nós estamos reformando. Acho que isso é fundamental. Antes de criticar, de dizer essa reforma é mal feita, essa reforma é isso, reforma aquilo, vamos entender o que nós estamos reformando. Então, vamos dividir em dois blocos. Nós temos, basicamente, e eu vou simplificar muita coisa aqui para o vídeo não ficar muito extenso e longo, mas eu vou simplificar. Nós temos, basicamente, duas linhas de arrecadação no Brasil. Uma vem através dos impostos sobre consumo e outra vem do imposto sobre a renda. A reforma tributária, que está prestes a começar no Brasil, ela vai ser uma reforma tributária sobre o imposto no consumo. Ou seja, quais são os impostos atuais que são aplicados sobre o consumo? PIS, COFINS, ICMS e ISS. E tem o IPI aqui que eu nem coloquei na jogada, porque ele vai ser substituído por um imposto seletivo e tudo mais, que ainda está uma discussão, mas basicamente o que vai acontecer é que PIS e COFINS, ICMS e ISS vão ser transformados através de uma reforma em dois novos tributos e eles serão eliminados. A partir de janeiro de 2027, 2026 começa o processo de transição de adequação. Janeiro de 2027, PIS e COFINS desaparecem e entra no lugar o imposto chamado CBS. E por que no Brasil tem CBS e IBS? Atualmente no mundo a gente tem aproximadamente, incluindo o Brasil, 195 países, aproximadamente no mundo hoje. Dos 175, aí sim, incluindo o Brasil, 175 utilizam para o imposto de consumo o modelo que a gente chama de IVA. IVA. Imposto sobre Valor Agregado. Então, se você pegar 175 países hoje, de 195, todos eles já usam o modelo de tributação para o consumo baseado no IVA. Os Estados Unidos não é um desses países. Nos Estados Unidos é mais simples ainda. Nos Estados Unidos é uma alíquota que é adicionada no final para o consumidor final. Ele nem tem o tributo calculado sobre esse modelo do IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. O Imposto sobre Valor Agregado significa aquilo que você agregou de valor vai se tributando. Então aí a gente tem um sistema onde você se credita de tudo que você tem de insumos e aí conforme você vai agregando valor, você vai adicionando imposto e aí a cadeia final chega com imposto sobre o preço final e não mais cumulativo. Nesse sistema que está aqui, ele ainda é um sistema que a gente chama de sistema sobre cascata. Ele vai adicionando imposto sobre imposto sobre imposto e o produto vai ficando mais caro. Ah, Douglas, quer dizer que com a reforma tributária, então, o imposto vai ficar mais barato? Acho que não. Por quê? Porque o Brasil vai taxar o bloco aqui, CBS e IBS, está se falando numa taxa efetiva aproximadamente de 28%. É um dos mais altos do mundo. Então vejam, o Brasil, para você entender de onde vem a renda do Brasil, é um país que tributa muito o consumo. O consumo é muito tributado no Brasil, é muito pesado. Por quê?
Se a gente está falando de uma taxa final de 28%, só para ter uma base de comparação, os Estados Unidos deve gerar em torno de 6 a 7% sobre o consumo. Olha a diferença. É mais de 20% de diferença. Sobre o consumo. Os Estados Unidos, da onde vem grande parte da arrecadação dele? Usando os Estados Unidos apenas como uma referência para a gente entender em que pé a gente está da questão tributária do Brasil. Os Estados Unidos têm muito imposto sobre renda. A tributação sobre a renda nos Estados Unidos chega, o teto da tabela chega a 39%. Na média nunca dá 39%, é sempre menor. Depois eu explico, a hora que eu começar a falar de imposto sobre renda, que eu explico um pouquinho para vocês. Então veja, você tem nos Estados Unidos uma tributação de aproximadamente, em média, 7% sobre consumo e uma taxação que pode chegar a 39%, alguns estados podem ultrapassar isso nos Estados Unidos, pode chegar a 40%, 40% e pouco, porque tem um adicional estadual sobre o tributo federal aqui, tá bom? Então os Estados Unidos tributa muito renda. O que é renda? Basicamente é lucro. Então, você teve renda, você paga imposto sobre aquilo que você auferiu de renda, de lucro, ok? O que é imposto sobre consumo? Imposto sobre consumo basicamente prejudica e penaliza a população. Então, quando a gente fala de uma alíquota de 28%, a gente diz o seguinte: você vai comprar um chiclete, você vai pagar 28% a mais. Você vai comprar água, você vai pagar 28% a mais. Você vai comprar qualquer coisa, você vai pagar 28% a mais. É sobre consumo. Você foi lá e comprou no supermercado qualquer coisa, a alíquota vai estar aproximadamente nessa faixa de consumo. Hoje, a gente não tem como calcular corretamente qual é o consumo, porque é um inferno tributário. As regras de PIS, COFINS, ICMS e ISS, elas são extremamente complexas e confusas. Então, do ponto de vista de interpretação e de organização, a reforma tributária ela vai ser excelente para o Brasil. Por quê? Porque vai subir à mesa agora uma discussão tributária que nunca houve, inclusive na eleição. Você vai votar para o teu governador, você quer saber, tá, quanto que você vai me taxar aqui? Essa pauta que hoje é impossível colocar na discussão, por quê? É tão confuso o sistema é tão absurdo, que você não tem como discutir isso numa discussão política. Porque provavelmente o político que você vai votar nem sabe te explicar isso, nem vai saber te explicar isso. Precisa ter especialista para explicar isso. E mesmo assim, os grandes especialistas sofrem muito para entender essa legislação, porque, pasmem, a legislação brasileira hoje, envolvendo todos os códigos aqui, elas giram em torno de 18 a 20 milhões de regras fiscais. Porque é tanta regra combinando com regra, se transforma num negócio que é impossível das pessoas entenderem. Ok? Vamos voltar aqui ao que interessa. Reforma tributária vai ser bom para o Brasil? Vai colocar a gente no mapa do mundo. Por quê? Nem os especialistas brasileiros são convidados para debates, porque existem fóruns mundiais se debatendo sempre questões de tributos sobre consumo, de como que melhorar a tributação sobre consumo, como deixar isso mais eficiente, de como pesar menos no bolso e deixar a economia crescer, porque quando você pesa o consumo, você abafa a economia. Quando você alivia o imposto sobre consumo, você aumenta a economia. Você faz com que as pessoas consigam comprar mais, porque o peso dos impostos diminui. Quando o peso dos impostos diminui e as pessoas compram mais, as empresas têm mais lucro. Quando elas têm mais lucro, tributa-se a renda, que é o que os Estados Unidos faz. Deixa a população consumir muito, porque as empresas faturam muito. Quando elas faturam muito, o governo vai lá e tributa aquilo que elas tiveram de lucro. O lucro é taxado porque você não tira uma parte da operação da sociedade, você não penaliza a sociedade, você tira imposto do que é lucro, do que já pagou todos os custos, já fez a economia funcionar, sobrou, você vai lá e tributa. Então, o Brasil está fazendo uma reforma para colocar no mundo o Brasil num modelo de imposto, de cálculo de imposto que é aceito pelo mundo inteiro. 175 países já usam, inclusive a Índia, já está há alguns anos, acho que mais de 5 anos usando, e está tendo o maior sucesso com isso. A Índia também tinha um sistema que era uma loucura. O Brasil está saindo dessa loucura, graças a Deus. Isso aqui não é um projeto de governo, entendam isso. A reforma tributária, ela não foi construída dentro do governo A, B, C ou D, direita e esquerda, não foi. A reforma tributária foi um estudo feito
há mais de 12, 15 anos, que começou dentro da GV com especialistas sobre isso. Esses especialistas, eles foram subsidiados por grandes companhias brasileiras, como Ambev, Natura e várias companhias grandes. Eles financiaram sem poder opinar, essa era a regra da constituição desse núcleo de estudo. Eles não poderiam opinar em nada, mas eles financiariam para que os especialistas chegassem à conclusão de qual que seria um modelo ideal para o Brasil. O Brasil, como sempre, por uma questão política, não optou pelo nome IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, porque a ideia seria ter apenas um imposto aqui e não dois. A gente optou porque está sendo chamado de IVA dual. É um IVA dual. Por que dual? Porque são dois modelos de IVA com outros nomes. Um nome vai ser CBS, a CBS substitui PIS e COFINS, e a IBS que substitui ICMS e ISS. Então a gente optou por uma coisinha um pouquinho diferente do usual no mundo inteiro, e a gente optou por dois tributos, um federal e outro que unifica estadual e municipal. Apesar da alíquota ainda ser pesada, e isso é uma coisa que futuramente pode ser trabalhado para tentar reduzir esse imposto sobre o consumo, o sistema agora se torna mais simples. Isso significa o quê? É mais simples para apurar? A apuração é basicamente semelhante ao que se apurava aqui. A questão é que aqui a legislação mudava muito. A legislação tinha muita especificidade por produto, por isso, por aquilo. Aqui é muito mais simples. Eles estão simplificando o sistema. Voltando ao Brasil. Então, a reforma tributária e impostos sobre o consumo. O Brasil é um país que taxa muito o consumo ainda, mesmo com a reforma tributária. Vai simplificar o sistema, mas o peso do imposto ainda vai ser grande. Vamos pular para cá agora. Vamos para o imposto sobre a renda. Eu falei para você que nos Estados Unidos, a gente tem lá a tributação muito pesada sobre renda, sobre lucro, sobre consumo reduzido. Aqui a reforma tributária não vai atingir isso aqui. Não está sendo feita uma reforma tributária sobre a renda, está sendo feita uma reforma tributária sobre o consumo. A gente já tem 34% de alíquota sobre lucro. Você vai falar, mas o lucro presumido, o simples, é tudo feito cálculo para isso. O lucro presumido significa que já houve uma presunção de quanto aquela empresa teria de lucro e aplica-se 15% de imposto sobre o lucro presumido, o que numa alíquota direta ao faturamento, entenda que faturamento é diferente de lucro. Eu faturo, pago todas as despesas, pago funcionário, custos, sobra lucro. Sobre o lucro, o imposto que é aplicado mesmo no lucro presumido é a mesma alíquota do lucro real. Então eu não estou aqui para discutir lucro real, lucro presumido, simples. Foi feito cálculos para aproximar. No lucro presumido, a gente tem 3 sistemas de apuração de impostos sobre a renda. 3 sistemas. Os Estados Unidos tem um só, para todo mundo. Só como exemplo. Aqui nós temos 3. Nós temos lucro real, lucro presumido e simples. Sempre puxando a sardinha para um lado, para o outro, para criar-se anomalias para dificultar o sistema. Mas vamos lá. A gente vai continuar com os 3 sistemas, simples, presumido e real. Percebam que o imposto sobre o consumo aqui vai afetar muito as empresas do simples. As empresas do simples vão ter que pensar muito bem se vão continuar no simples ou não. Mas isso é tema para um outro vídeo. Pensando no imposto sobre a renda, você ainda tem imposto de renda de 15, de 9 e de 10. Você já tem 15, 9 e 10, o que dá um total, isso aqui é aproximado de 34. Por que aproximado, Douglas? Porque o adicional tem uma regra que é acima de um lucro que é, vamos ver se eu vou lembrar agora, 60 mil reais por trimestre, você aplica os 10%. Ou seja, as empresas que têm bastante lucro, elas já pagam, de certa forma, 34% sobre o lucro. Ou seja, além da população pagar 28% sobre o consumo, o governo taxa 28% em cima da população, massacra a população, vem aqui e massacra também o lucro das empresas. E aí vem uma historinha para boi dormir, dizendo assim, vamos taxar os super ricos, porque eles não pagam imposto sobre dividendos. Peraí. Nos Estados Unidos, quando você paga imposto sobre o lucro, você já está pagando o imposto sobre o lucro, dependendo do modelo que você escolhe lá, tem algumas complexidades que eu teria que dar uma aula para vocês, mas
você paga esse imposto que pode chegar até a 40%, é do dividendo que a pessoa física tira. Dependendo do modelo, você pode escolher uma LLC lá e você vai ser taxado se o seu lucro for muito alto, você vai chegar a uma alíquota próxima a 39%, 40%, dependendo do estado que você tiver. Pode até ser um pouco mais, aqui depende do estado. O estado de Nova York é o que mais adiciona imposto sobre o lucro. Então veja, os Estados Unidos taxa aqui uma faixa de aproximadamente 38, 39, a média geral dos Estados Unidos deve dar uns 36, 37, a média geral, ou seja, muito próximo do que já se cobra no Brasil. Você tem 28 sobre consumo, nos Estados Unidos é 7. E agora, não bastando que a gente está focado numa reforma tributária que é super pesada. Veja, uma reforma de todo o sistema tributário de consumo no Brasil, o governo inventa mais 10% sobre dividendos, acima dos 50 mil. Ou seja, além de você pagar os 34, você vai ter que fazer um cálculo aqui para adicionar isso aqui, podendo chegar a um pouco mais que isso ainda. Se é uma empresa que não está pagando os 34, porque tem alguma economia, seja um lucro presumido, que fez uma presunção dentro da contabilidade, que fez os ajustes, ele vai pagar um adicional de mais 10% sobre dividendos. Ou seja, estou penalizando mais uma vez o imposto sobre a renda, mesmo mantendo um dos impostos sobre o consumo mais alto que existe no planeta. Então, peraí, se nós temos um governo que arrecada tanto dinheiro sobre o consumo e sobre a renda, por que falta dinheiro para infraestrutura no país? É só você parar para pensar. Se você tem uma família que você está analisando e a família está sem dinheiro e ela ganha tanto dinheiro porque ela tem fontes de rendas, né, várias fontes de renda que geram muito recurso, o que significa na prática isso para você? Que ela gasta muito e gasta mal. Ah, Douglas, qual a novidade? Não estou contando novidade. Eu quero apenas que você reflita. Porque assim, se fala sempre, vem sempre essa retórica de que precisamos taxar os super ricos. Deixa eu dar uma informação para vocês. Esta semana saiu uma reportagem, foi feita uma pesquisa em Dubai. Já tem de recursos enviados para Dubai, de brasileiros, mais de 1,5 bilhões de dólares. Taxar super rico significa assim, se você fala que você vai taxar o super rico, ele movimenta o dinheiro dele e vai embora do país. Porque taxar super rico é só retórica. É só retórica, porque o que dá fundamento num país mesmo, o que dá recurso, tá aqui, ó. É imposto que sai do consumo e imposto que sai da renda. E isso o Brasil já tributa muito. Agora, ninguém discute aqui como é que o Brasil gasta o dinheiro. Em vez de falar assim, vamos tributar os super ricos. Não, vamos ver como é que o governo gasta o dinheiro. Vamos pensar como é que o governo usa o orçamento dele. Vamos entender quais são as benesses que tem dentro desse orçamento. Sabe quando você pega a família que ganha muito dinheiro, mas continua com problema financeiro? Aí você vai olhar e você vai ver uma série de regalias que ele faz, de absurdos financeiros que ele faz com o dinheiro, que por isso que ele continua, mesmo tendo muita fonte de renda, muita entrada de recursos, ele continua não conseguindo pagar as contas, ele continua devendo, ele continua emprestando dinheiro dos outros, devendo para banco. O Brasil é a mesma coisa, todo mundo fala de tributar cada vez mais. Vem essa retórica de governo dizendo, olha, nós precisamos tributar para ajudar a população. Se você souber fazer conta, você vai entender quanto se arrecada no Brasil. E daria para ajudar a população milhares de vezes. Se não gastasse, eu vou falar gastar, tá? Para não chamar de outra coisa. Se não gastasse dinheiro da forma como se gasta no Brasil. Então, você entendendo um pouquinho da reforma, um pouquinho de onde vêm as fontes de recurso do Brasil, você entende que o problema não está na arrecadação, não está na tributação, porque a gente tem uma das tributações mais altas do mundo, seja no consumo, seja na renda. O problema não está aqui. O problema está em como se gasta, e quem decide gastar. É aí que mora o verdadeiro problema pelo qual a população sofre, porque a população é sempre massacrada nos impostos. Esse imposto aqui, ele prejudica diretamente as pessoas mais pobres. Porque é no preço da cesta básica, é no preço das coisas que as pessoas precisam comprar, que elas precisam consumir, é que esse tributo atinge. Aqui,
Eu sou contra aqui? Não sou contra. Eu só acho que se a gente já tributa aqui sobre a renda na empresa, veja, o sistema dos Estados Unidos é diferente. A empresa lá nos Estados Unidos, se você montar uma LLC nos Estados Unidos, você paga 0 de imposto sobre a renda. 0, 0, é 0. Só que se você tirar o dinheiro da empresa e passar para o sócio, aliás, deixa eu fazer uma correção, não precisa nem tirar o dinheiro da empresa. Você teve o lucro, mesmo que o dinheiro fique na empresa, quando você apura, você contabilmente distribui esse lucro para os sócios e eles são tributados na renda. Então a empresa não paga e depois o sócio paga de novo. O sócio paga diretamente a renda. Aqui no Brasil é o contrário, a empresa já paga. Por isso que o sócio não paga. Por que o dividendo era isento no Brasil? Porque já é altamente tributado na fonte da empresa. Então, para você entender um pouquinho de como funciona o nosso Brasil, de como que as coisas estão por trás das retóricas, é importante que você entenda um pouquinho de onde vem o recurso, mas também começar a entender um pouquinho depois de como se gasta o recurso. Contabilizou?